iniciar o nosso culto, irmãos, pensando nesse versículo que diz: vinde e vede as obras de Deus. Nós estamos aqui reunidos para isso. Aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele continua fazendo, e olhando para frente, para aquilo que Deus ainda fará, para a glória do nome dEle e para o nosso próprio bem. Eu convido você então a orar. Feche os seus olhos. Vamos ter uma oração de adoração para isso e para o nosso próprio André. Eu convido você então ao eco, nos dirija a Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Sim, 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 amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém. 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 Irmãos, vamos entoar um hino
em adoração ao nome do Senhor. O hino número 13, contemplação de Deus. Irmãos, vamos momento apropriado, oportuno, em adoração ao nome do Senhor. O hino número 13, contemplação de Deus. Irmãos, vamos momento apropriado, oportuno, em adoração ao nome do Senhor. O hino número 13, contemplação de Deus. Irmãos, vamos momento apropriado, oportuno, adoração ao nome do Senhor. O hino número 13, contemplação de Deus. Irmãos, vamos Irmãos, vamos todos em pé. Amém. Glória a Deus, irmãos, pelas lições que esse hino nos ajuda a relembrar. Ainda em pé, abra sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós leremos alternadamente do verso 1 ao verso 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, os irmãos lendo os versículos pares. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 17. A Escritura Sagrada nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas.
Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um corpo, em um só corpo, e sede agradecidos. Todos juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, todos juntos, dando por ele graças a Deus, seja em palavra, vamos assentar, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O texto que lemos fala que nós já ressuscitamos com Cristo, vamos assentar, por isso devemos buscar as coisas lá do alto. O texto que lemos fala lá do alto que onde Cristo vive, ressuscitamos com Cristo, e ao fazermos isso, por isso devemos buscar as coisas lá do alto, pensar, fazer morrer onde Cristo está a nossa natureza, e ao fazermos isso, é voltada, devemos buscar as coisas lá do alto, ele usa duas expressões muito interessantes, e ao nós devemos levar em conta agora nesse momento, que é uma coisa de opção, e ele usa duas expressões, verso 8, ele usa a palavra despojar, que é tirar de nós, levar em conta agora nesse momento, é tirar a roupa, é tirar aquilo que está no 8, ele usa a palavra despojar, a outra palavra, verso 12, tirar de nós, então, é tirar as manda, tirar, é tirar aquilo que está vestir, colocar a outra palavra, verso 12, tirar de nós, indignação, então, é tirar as manda, tirar aquilo que vestir, colocar e nos revestir, tirar de nós, indignação, então, é tirar as manda, tirar aquilo que vestir, colocar de que nos agir, nesse despojar, nesse revestir, de que nos agir, eu convido você nesse despojar, nesse revestir, de que clamar a misericórdia do Senhor. Eu convido você nesse despojar, a igreja do Senhor, que nossas famílias, clamar a misericórdia do Senhor. Eu convido você nesse despojar, a igreja do Senhor, que nossas famílias, clamar a misericórdia do Senhor. Eu convido você nesse despojar, a igreja do Senhor.
Pai amado, nós estamos curvados na Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos criaturas, reconhecemos, Pai, que nada somos perante Tua grandeza, Tua santidade. Santo Deus, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Oh Deus, olha para o Teu povo aqui. Sê conosco, Senhor. Nos perdoe, Jesus. Que o Teu santo sangue nos cubra de todo pecado. Oh Pai, te peço em nome de Jesus Cristo, que Tua palavra habitada hoje aqui encontre guarida em nossos corações. É que eu te suplico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós agora teremos oportunidade de louvar ao nosso Deus com cânticos e, ao mesmo tempo, consagrar a Ele, devolver a Ele dízimos, ofertas, também alimentos para cestas básicas que têm ajudado muitas famílias. Vamos fazer isso. Peço que os irmãos da equipe venham à frente e no primeiro cântico, aquele que então tem dízimos, ofertas para trazer, possa se levantar e fazer isso com alegria de coração, reconhecendo que tudo pertence a Deus e um pouco do tudo que Ele tem nos dado, nós devolvemos a Ele. Vamos ficar em pé, louvar ao Senhor. Com o cântico, nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Pois só Tu
que não cairá, deixar Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Amém. Próximo cântico está em 1 João, capítulo 4. E aí aqui o título do capítulo, Os Falsos Profetas e os Verdadeiros Crentes. O capítulo lá no primeiro versículo, ele diz que muitos hão de se manifestar, dizer que Ele é o Cristo, mas aí aqui eles nos adverte: não acrediteis, porque vão vir falsos profetas, serão anticristos, não acrediteis. Mas aí aqui ele dá a nossa segurança, né? Que o maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, assim, o maior é o poder de Deus, o maior é Jesus, que Deus encarnado veio para a terra para que nós possamos ter a vida eterna, a salvação. E a nossa esperança é que um dia esse Cristo irá voltar. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu sangue derramado ali na cruz, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou, te agradecemos pela salvação, te agradecemos por tão grande misericórdia. Eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos amou mesmo a gente não merecendo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque é muito grande o seu amor por nós. E nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que está em nós, não é um Deus que fica lá longe, do alto nos observando, mas o Senhor é um Deus de relacionamento, o Senhor é o Deus que nos ama, que quer andar conosco. Pai, nós te louvamos. Amém. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve será. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Pai, obrigado por mais dia de vida, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, ó Pai. Aceita esse louvor, Pai. Aceita essa adoração, Pai. Eu agradeço ao Senhor porque nós moramos num país onde nós podemos te louvar, nós podemos te bendizer, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Neste momento eu quero colocar nas suas mãos, Pai, esses dízimos que vieram até aqui, Deus. Que o Senhor esteja trabalhando na vida daquelas pessoas responsáveis, Pai, por esse dinheiro. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Graças a Deus, irmãos. Nós agora chegamos também a um momento do culto em que nós nos alegramos mais uma vez, mas nesta hora pelos que nos visitam pela primeira vez. E nós queremos então chamá-los, ou melhor, queremos falar aqui os nomes e pedir que se levantem para nós conhecermos o Luiz, o Marcos e o Felipe. Isso. Os jovens do Futsalva e o pai. Não é isso, Luiz? Como disse agora há pouco, seja muito bem-vindo, Luiz. É uma alegria receber vocês. Permaneçam um pouquinho em pé. Quero também citar aqui a Marie, que não é a Marie do coral. A Marie ali atrás. E com ela a Natália, não é isso? São moradores aqui próximos à igreja, moradoras aqui, vizinhos praticamente da igreja, pela primeira vez estão conosco. Muito nos alegra, viu, receber vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Algum outro visitante de primeira vez nós temos? Não? São esses. Vou pedir então a ajuda das nossas crianças, que vão entregar para vocês, para a Natália, para a Marie, para o Luiz, para o Marcos e para o Felipe, o maior dos presentes. A palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, que não apenas nos traz conhecimento, mas transforma as nossas vidas. Que a palavra de Deus seja grande bênção na vida diária de vocês. Deus abençoe, viu? E aqueles que estão próximos, por favor, se levantem, deem um abraço fraterno, representando toda a igreja, nos nossos visitantes. Muito bom, irmãos. Me lembro de algumas vezes, nos períodos de férias, de ir em algumas igrejas, não vamos citar quais, e de entrar e sair, de não ser nem notado. Nós não vamos à igreja para isso, mas que isso faz toda a diferença, faz, não é? Então, mais uma vez, Natália, Marie, Luiz, Marcos e Felipe, nossa gratidão, e vocês são muito bem-vindos. Irmãos, eu quero, nesta hora, mencionar de novo o que fizemos pela manhã, as duas grandes comemorações do dia. Nosso irmão, presbítero André, em sua oração, já citou, hoje é o Dia dos Pais. Você pode olhar ali para frente e ver um feliz Dia dos Pais. Hoje pela manhã já tivemos uma programação abençoada, não é? Pudemos também estudar a palavra juntos sobre a paternidade à luz das Escrituras. Mas hoje também é o dia em que comemoramos 159 anos da IPB, Igreja
Presbiteriana do Brasil. E tem uma frase que eu citei pela manhã e eu gosto muito, viu, gente? Acho que vocês já viram, né? Nós temos no nosso país muitas igrejas evangélicas, mas poucas, quase nenhuma, com tanto tempo, com essa longevidade. 159 anos. No dia 12 de agosto de 1859, aportou no Rio de Janeiro o missionário presbiteriano reverendo Ashbel Green Simonton, trazendo consigo o sonho de pregar as doutrinas da graça, a fé reformada no Brasil Império ainda. E Deus coroou com graça, pela sua misericórdia, o trabalho de poucos anos daquele jovem ainda, com 20 e poucos anos de vida. Ele ficou aqui 8 anos apenas, e nem assim contínuos. Ele voltou para os Estados Unidos numa época, retornou para cá, perdeu aqui, vítima da febre amarela, a sua vítima, no parto da sua filha, perdeu a sua esposa, e ele mesmo perdeu a vida, vítima de febre amarela. Mas aqui plantou, irmãos, as bases do presbiterianismo. Não somos uma igreja perfeita, longe disso. Como creio que não há. Mas aqui plantou, igreja assim, irmãos, as bases. Mas nós somos uma igreja séria, comprometida com a Escritura. Não somos uma igreja perfeita. E os frutos somos nós. Como creio que não há. Os herdeiros de igreja assim. Irmãos, ele não viu o fruto do seu trabalho, mas o Senhor continua agindo. Somos mais de 3.000 igrejas espalhadas pelo país. Não negociamos a fé, não vendemos o evangelho. Graças a Deus por isso. Talvez até por isso não somos uma igreja maior, não é? Mas temos pastores, presbíteros, diáconos, gente comprometida, irmãs consagradas a Deus. E, irmãos, na igreja presbiteriana Betel de Guarulhos, nós temos a graça de termos vários ministérios. Um deles é o Ministério de Casais, o Somos Um. E agora no dia 25 e 26 desse mês, terá o seu encontro anual, encontro para o qual a equipe trabalha praticamente todo ano, encontro em que vidas aqui presentes foram transformadas, casamentos foram literalmente revolucionados. E agora eu quero pedir que nós tenhamos um momento de oração pelo encontro. Daqui 2 semanas nós teremos o Somos Um, e eu peço que você esteja em oração. Vamos orar agora, mas você prossiga colocando diante de Deus esse ministério, os 34 casais participantes, que ali ouvirão da palavra, serão confrontados com uma vida a dois, mais de acordo com o querer de Deus. Eu peço então que os irmãos, membros da equipe do Somos Um, estejam à frente. Nós vamos interceder por todos aqui. Venham à frente todos os presentes que fazem parte do nosso ministério de casais. Na verdade, segundo os irmãos que lideram esse ministério, temos mais de 100 pessoas, 120 pessoas no ministério. Hoje aqui é apenas uma parcela representando. Peço que você ore. Nessa fase, restando 2 semanas, irmãos, por um encontro, muitas coisas acontecem na vida dos casais. Desentendimentos, conflitos, casais da equipe, sim, mas os casais participantes, principalmente. O inimigo colocando empecilhos, desentendimento mesmo, fruto da natureza humana, para que não estejam ali ouvindo do Senhor. Um final de semana especial para isso. Nós então queremos interceder e rogar que Deus faça com que o desejo de estar ali prospere no coração desses participantes. O desejo de servir nas mãos do Senhor esteja latente no coração da equipe e que alcancemos vidas para a glória do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Ó Deus, a Tua palavra viva, santa, infalível, inerrante, autoritativa, diz, ó Pai, que nós o servimos de várias maneiras. Tua palavra também diz que nenhum serviço, nenhum trabalho para o Senhor é em vão. E ela nos manda a sermos firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, reconhecendo isso. Por isso, ó Pai, nós nos quedamos diante da presença gloriosa do Senhor. Tu que és o Senhor da igreja, e que nesses 159 anos
de Igreja Presbiteriana do Brasil tem conduzido o teu povo. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor, com a tua mão de graça e de poder, esteja sobre esta equipe. Somos pequenos, falhos, limitados, pecadores somos. Mas o nosso alvo, ó Deus, é sermos instrumentos, canais desimpedidos em tuas mãos, para alcançar a vida desses casais, para, ó Deus, vermos a operação do teu Espírito nesses corações, para, ó Deus, sentirmos perto de nós aquilo que o Senhor já realizou uma vez na nossa vida, ó Pai. Nós te rogamos, Pai, transforma esses corações. Que os dias 25 e 26, ó Deus, sejam revestidos de uma ação poderosíssima, sobrenatural, ó Deus, algo que nós não conseguimos fazer, mas que nós cremos que o Senhor ainda realiza em nossos dias, ó Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O Senhor não muda. E, ó Deus, cremos que vidas que estão tendo casamentos errantes, casamentos destroçados, podem ser, ó Deus, consertadas, podem ser, ó Deus, revitalizadas, ó Pai, nesses dias. Essa é a nossa fé. Não baseamos, ó Deus, a nossa convicção em nós mesmos, mas na ação poderosa do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o inimigo já ronda como o leão que ruge para devorar estes casais participantes. Queremos que o Senhor já está, ó Deus, semeando discórdia nos próprios casais da equipe. Por isso, ó Deus, nós rogamos, tem misericórdia de nós. Ó Deus, ouve o nosso clamor, nos revista, ó Deus, do poder do alto, nos dê sabedoria, discernimento, para enxergarmos, ó Deus, aquilo que precisamos ver. E que, ó Deus, desimpedidamente teu evangelho seja proclamado ali naqueles dias. Abençoe o ministério de Casais Somos Um, ó Pai. Usa de acordo com a tua vontade. E que, ó Deus, os irmãos desta igreja, que ainda não fazem parte desse ministério, que estejam, ó Deus, segurando as cordas, que estejam, ó Deus, em intercessão, joelho no chão, face, ó Deus, voltada para o Senhor, clamando, ó Deus, para que de fato e de verdade o teu nome seja glorificado ali. Nós colocamos tudo isso, ó Deus, e agradecemos desde já, porque cremos que o Senhor irá falar e irá transformar vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós vamos, antes de abrirmos a palavra nela, meditarmos, nós vamos ouvir ou louvar a Deus mais uma vez com o nosso coral, um hino pelo coral Melodias de Vitória.
Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 34 e 35. Daniel, capítulo 4. Vamos ler juntos, irmãos, e meditarmos de forma objetiva nessa noite, nos preparando para a participação na mesa do Senhor, a celebração da ceia. Vamos ler juntos os versos 34 e 35. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 34 e 35. Convido você a ler comigo. Todos encontraram? Amém? Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, leiamos juntos. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes, que fazes. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça da parte do Senhor sobre nós. Pai querido, nós estamos com a palavra do Senhor, palavra sábia, eterna, poderosa, aberta. E nós, ó Deus, precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Rogamos então que o Espírito que a inspirou, agora, ó Deus, ilumine, o mesmo Espírito, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, fazendo com que a Tua palavra seja clara, seja inteligível, e que ela nos desafie, ó Deus, a um viver mais voltado para Ti, consagrado a Ti, alinhado com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, no desejo de glorificar o Teu nome. É a oração que fazemos então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, culto ao vivo é assim, né? Nada? Pode deixar. É isso? É isso? Olha só, graças a Deus, é a providência do Senhor, não é verdade? A ação providencial do nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho para mim que muito do que nós chamamos de doenças, muito daquilo que chamamos, denominamos de depressão, muitas das nossas amarguras, mágoas, ressentimentos, surgem, brotam, por conta, irmãos, de não aplicarmos os princípios da Escritura Sagrada. Muito daquilo que nós chamamos de depressão e coisas afins, na verdade, irmãos, podem e devem ser tratadas à luz da Escritura Sagrada. Existem casos que demandam, sim, uma ajuda extra, é verdade. Mas, repito, muitos casos que nós denominamos assim: estou deprimido, é porque nós erramos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer um exemplo de um ensino bíblico claro e cristalino, que uma vez deixado de lado ou não entendido corretamente, segundo a Escritura o expõe, é o ensino da providência de Deus. Irmãos, compreender
Essa doutrina bíblica faz muita diferença para enfrentarmos os nossos momentos de amargura, ou melhor, para nos livrar deles, para nos livrar das depressões, sentimentos de ressentimento e outras tantas coisas, desapontamentos com pessoas e principalmente com Deus. Uma das doutrinas mais lindas, irmãos, mais profundas e mais importantes das Escrituras é justamente a doutrina da providência de Deus. Ao estudarmos acerca desse ensino bíblico, nós como que nos sentimos confortados, seguros, sabe? Nós nos sentimos amparados pelo cuidado do Senhor, pela direção do nosso Deus. E é por isso então que eu quero compartilhar a respeito desta doutrina tão maravilhosa da providência de Deus, tão cara a nós, cristãos reformados, da linha calvinista, e nesse dia que nós completamos 159 anos da fé reformada no nosso país. Nós, irmãos, podemos definir a providência divina como sendo o que está aí, você pode acompanhar comigo, a ação de Deus, a atividade do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por meio da qual Ele primeiro provê as necessidades das suas criaturas, por meio da qual Ele preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos, individualmente, particularmente, governa todas as obras das suas mãos, retribui sim todas as obras más dos indivíduos e concorre em todos os atos de suas criaturas, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa ao controle do nosso Deus. Irmãos, em outras palavras, nós podemos dizer que providência pode ser entendida como Deus não somente trazendo as criaturas à existência, nem somente decretando todas as coisas que têm de acontecer a elas, depois se retirando para o céu, depois deixando as coisas acontecendo por si mesmas. Ao contrário, em sua sabedoria infinita, em seu poder absoluto, Deus exerce o seu poder para fazer tudo o que Ele quer, diretamente. E também sobre as coisas deste mundo como seus instrumentos, para sustentar, para dirigir, para prover, para governar todas as criaturas, para dirigir e orquestrar todas as circunstâncias, fazendo com que todas as coisas cooperem para a execução plena dos seus propósitos eternos. E quando nós falamos da providência de Deus, algo que já temos citado aqui desde o ano passado, nós não estamos falando de algo esporádico, como sendo um socorro de Deus nos momentos difíceis da vida. Nós estamos falando da ação constante do Senhor. O Senhor a todo tempo e em todo momento age providencialmente. Isso tudo, irmãos, é o que nós chamamos de providência divina. Não há como negar a existência da obra providencial de Deus, porque justamente não existe nada que venha a acontecer por mero acaso neste mundo. Muito menos, irmãos, na existência individual nossa, como pessoas, individualmente falando, particularmente falando, na nossa vida do dia a dia. Aqueles que negam as obras providenciais de Deus, eles acabam caindo numa destas posturas errôneas. Acabam caindo ou no fatalismo, ou então na casualidade. Algo muito parecido, ligeiramente diferente. O fatalismo, irmãos, é a ideia de que todos os acontecimentos estão previamente fixados por um destino, sim, mas um destino impessoal, regido por leis impessoais, não pela mão de um Deus sábio, soberano, mas amoroso, um Deus que se importa, um Deus que, embora seja o Altíssimo, se envolve com a sua criação. Não, o fatalismo é algo diferente. Tudo então é o destino, algo totalmente impessoal. Me lembro que eu ouvi algo assim, ouvi muitas vezes algo assim, mas me lembro de uma ocasião em que numa segunda-feira recebi um telefonema por volta do meio-dia. Era um representante de uma empresa ali do Bom Sucesso, em Guarulhos, falando que um presbítero da igreja que eu pastoreava tinha falecido naquela manhã. E a palavra dele, é claro, me fez sentar
O irmão tinha dirigido a liturgia no culto de domingo à noite, e ali naquela manhã, uma bobina cai sobre ele, Deus o recolhe. Mas a palavra daquele representante da empresa foi essa: olha, uma fatalidade aconteceu. Aconteceu por uma fatalidade. Irmãos, não é isso que nós cremos. Um destino impessoal regendo a nossa vida. Não. Mas a outra postura errônea, irmãos, é a postura do acaso, que aqui chamamos de casualidade, que é a ideia de que tudo o que acontece conosco acontece sem nenhum motivo, motivada por causas ignoradas. Não é nem o destino, é assim algo que é o acaso. A grande verdade, irmãos, é que nós, seres humanos, não possuímos controle sobre nada. Não controlamos os eventos do universo e nem temos controle sobre a nossa própria vida. O controle de tudo isso está nas mãos do Criador, está nas mãos de Deus. Por isso mesmo, irmãos, a providência de Deus não deve ser vista apenas nos atos agradáveis que acontecem na vida das pessoas, na nossa própria vida, mas também nos atos de Deus que resultam naquilo que não é agradável. Nos atos de Deus que resultam muitas vezes em sofrimento e aflição para nós, mas que acabam concorrendo de um lado para o bem dos que amam a Deus e por outro lado para o mal dos que não o amam. E vale a pena lembrar que o bem daqueles que amam a Deus não é termos os nossos desejos satisfeitos. Quando nós lemos em Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto ali que se segue fala que o bem dos que amam a Deus, repito, não é desejos satisfeitos, orações conforme a nossa visão sendo atendidas, pedidos sendo feitos na hora e do jeito que assim projetamos, mas o bem dos que amam a Deus é Ele nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. É isso que ele diz no verso 29 e no verso 30. E depois até convido você a analisar. Esse é o bem. Deus nos moldando à imagem do seu próprio Filho. Deus usando até o que não é agradável para as nossas vidas, para que sejamos mais parecidos com o nosso Salvador. Um exemplo claro disso nas Escrituras Sagradas, irmãos, foram as palavras de Jó no meio do seu sofrimento. Quando ele foi aconselhado por sua mulher a amaldiçoar a Deus e até mesmo a morrer, né? Amaldiçoa a Deus e morre, disse ela, por causa de tudo o que estava acontecendo a Jó. Ele entendeu, irmãos, que os males que ele sofria vinham de Deus. Isso aqui é muito forte, isso aqui é poderoso para mudar a nossa postura, a nossa cosmovisão, visão de mundo. Jó, eu repito, ele entendeu, ele compreendeu com os olhos da fé que os males que ele estava padecendo ali, que tinham se abatido sobre ele, não foram poucos. Perdeu os 10 filhos num dia só, perdeu todos os bens, era um homem muito rico, perdeu a saúde, perdeu também o próprio companheirismo da esposa, que o aconselha dessa forma. Ele entendeu a mão de Deus, ele viu a mão de Deus nisso, e por isso, irmãos, ele replicou à sua esposa dizendo assim: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Isso é compreender a ação providencial de Deus. Poucas vezes vejo isso e clamo a Deus para que isso seja verdade na minha vida. Me lembro de um companheiro de ministério que nos seus 31 anos de vida, ali em Minas Gerais, ele saiu por um período de férias com a sua esposa, nem filhos tinha ainda, vai para o Rio de Janeiro, sua terra natal, capital do Rio. Na segunda semana de férias ele passa mal, é internado, e com mais 10, 15 dias ele vem a óbito. E me lembro de não estar mais lá, já estava no sul do país, mas de receber notícias no velório daquele pastor querido. O pai dele, que também era pastor, e a mãe do lado do caixão do filho, agradecendo a Deus, dirigindo o culto ao Senhor. Temos recebido o bem de Deus
e não receberíamos também o mal? E, irmãos, como não poderia deixar de ser, o ensino bíblico da providência está estreitamente relacionado com a soberania do nosso Deus. A ação providencial de Deus, que é soberana na vida dos seres humanos e de todas as outras criaturas, está claramente afirmada nas Escrituras. Os seres humanos são considerados como nada diante da ação soberana de Deus em suas vidas. É o que lemos aqui no livro do profeta Daniel. Foi exatamente essa compreensão que ele teve. Nós não poderemos nunca separar a providência de Deus da sua soberania, irmãos. Deus age livremente. O curioso é que nós acabamos de cantar agora há pouco, eu sou livre. Mas quando nós olhamos para Deus, muitas vezes há uma resistência da nossa parte, né? Em enxergar que Ele é que é livre de verdade, absolutamente livre, porque é soberano. Deus age assim livremente, irmãos, e de forma determinante na vida dos seres humanos para cumprir os propósitos dele. Destino, conforme muita gente acredita, não existe. O que existe, irmãos, é a ação providencial e soberana de Deus. E esta ação divina é soberana porque ele não depende de ninguém para executar a vontade dele. É o que nos mostra o texto que nós lemos de Daniel. Quando ele usa as suas criaturas para cumprirem seus propósitos, não é porque ele dependa delas, mas porque ele resolveu se servir delas. É comum, irmãos, nós vemos o uso da palavra soberania, né, em nosso meio. Muitos falam de nações soberanas, muitos falam de indivíduos soberanos que governam nações, mas essas soberanias são relativas, são limitadas. E elas dependem de acordos, dependem de políticas, variam de região para região. Com Deus não é assim. As limitações não pertencem a Deus. Ele e só Ele possui soberania absoluta sobre as obras da sua criação, e é prerrogativa dele, é privilégio e direito dele ter todo o poder no céu, na terra, e fazer o que quiser do que lhe pertence, irmãos. É sua prerrogativa agir com a sua providência soberana e carinhosa e graciosa para com alguns. É a sua prerrogativa agir com sua providência punitiva para com outros. É sua prerrogativa dar a uma determinada região chuvas e estações frutíferas a seu tempo e deixar outras sem isso. Temos que entender, irmãos, que nada está sobre Deus. Ele é o soberano em todos os seus atos. E há dois princípios da soberania de Deus na sua obra providencial que nós merecemos aqui, precisamos aqui destacar. Primeiro, está relacionado ao controle de todas as coisas. A pergunta que eu faço, irmãos, é: o controle de tudo, o que acontece, é de Deus ou é do diabo? Ah, pastor, na Bíblia nós temos que o diabo é o Deus desse século. Então, olha, será que é de Deus? O controle de tudo é de Deus, pertence a Deus, está nas mãos do nosso Deus, ou está nas mãos do inimigo das nossas almas? Há uma porção de crentes em Cristo, de cristãos, que olhando a situação caótica em que se encontra muitas coisas, pensam que Satanás então governa, controla. Satanás é o rei deste mundo. Eu li até a respeito de um pastor de uma igreja norte-americana, que quando ele visita os pacientes da sua igreja, irmãos na fé no hospital, ele logo de início, ele chega e logo as primeiras palavras dele são as seguintes: lembre-se de uma coisa, irmão, Deus não tem nada a ver com o que você está passando. Você sabe que muitas vezes, talvez não tenha saído essas palavras da nossa boca, mas você sabe que muitas vezes nós entendemos assim, que aquilo que não é agradável, as passagens da nossa vida que a gente gostaria de deletar, aquilo não veio de Deus. Deus não teve nada a ver com isso, porque Deus é um Deus amoroso. Lembre-se, diz o pastor ali, Deus não tem nada a ver com o que você está passando. Irmãos, essa é uma tentativa de proteger Deus de qualquer problema com o mal. Só que, irmãos, agindo dessa maneira, aquele pastor, e quem pensa assim, está dando a Satanás a autoridade que ele não tem, a responsabilidade de todas as coisas desagradáveis, como se Deus então ficasse
naquele momento, menos soberano. Como se Deus ficasse apenas naqueles momentos ali, contemplando impotente os atos maus de Satanás, e esse não é o testemunho da Escritura Sagrada. Esse tipo de crença, irmãos, pode conduzir verdadeiros cristãos ao desespero. Pense você, lidando com as suas piores dificuldades, lidando com seus piores momentos. Pense, se a sua convicção for essa, de que Deus não está envolvido em nada do que está te acontecendo de ruim, onde vai a esperança? A confiança? A fé? Para onde vai? Se o Deus das nossas vidas não tem nada a ver com o que estamos passando. Esse tipo de crença, então, irmãos, é combatido. A ideia bíblica, né, não é essa. Essa ideia retira, irmãos, o conceito bíblico de que ainda que o mal seja uma realidade, o bem, Deus, portanto, triunfa sempre sobre o mal. E não apenas triunfa, como ele se utiliza do mal para atingir os propósitos eternos dele. O que as Escrituras dizem a respeito disso, irmãos? A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, afirma que todas as coisas acontecem em nossa história como sendo o produto de um plano previamente elaborado por Deus. E eu não tenho tempo aqui para citar todos os textos, né? Mas vocês devem se lembrar do Salmo 139, verso 16. As tuas mãos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Isso significa, irmãos, que Deus não somente tem um plano, mas Ele executa esse plano. E Satanás é apenas uma das peças que fazem parte dos propósitos eternos de Deus na vida da sua criação. Satanás não é o rei desse mundo, embora esse seja o seu desejo. Essa é a vontade do inimigo. E quando a Bíblia cita ele como sendo Deus desse século, está falando que ele sim reina no coração daquele que não crê. Mas de verdade, quem está acima de tudo, quem tem o controle não é o diabo, é Deus quem reina. Deus é absolutamente soberano para controlar cada coisa ou evento que acontece para a nossa vida, em nossa vida, seja ele bom ou mal. De um modo ou de outro, Deus está envolvido de perto em cada evento, em todos os detalhes do desenvolvimento da história desse mundo, da nossa trajetória aqui. Se não fosse assim, irmãos, Deus perderia o controle do universo. Nenhum de nós poderia ter a certeza de que o que Deus diz na sua palavra é verdadeiro e vai se cumprir mesmo. Quando alguém atribui o bem a Deus e o mal a Satanás, está na verdade sustentando uma antiga heresia, não é de hoje isso, conhecida como dualismo, muito presente, sabe aonde? Nos desenhos infantis. Então hoje no dia dos pais, se você que é pai, tome cuidado com os desenhos que o seu filho vê. Muito presente essa heresia, verdadeira heresia, ensino antibíblico nos desenhos infantis, também, irmãos, nos filmes de ficção. Você que passa horas e horas na Netflix, cuidado com as séries que você assiste. Filmes de ficção têm essa heresia brotando aqui, esparramada. Essa heresia afirma que Deus e o diabo são poderes iguais, ou seja, são poderes que se equivalem, como se fossem dois deuses lutando igualmente pelo domínio do universo. Não é bem isso o tema dos filmes de ficção, desenhos infantis, não é? Então, ora um é vencedor, ora outro que é vencedor. Irmãos, muitos crentes, por causa dessa visão distorcida, dualista, pensam que Satanás hoje está no controle porque o mal anda prevalecendo. Então, quem controla tudo é o diabo. Errado. E além disso, irmãos, ainda que nós consideremos Deus mais forte e mais poderoso que o diabo, não é assim que a Escritura apresenta o quadro todo, o quadro do governo do mundo, por assim dizer. Quem governa, quem dirige, quem sustenta tudo e todos, quem na verdade tem as rédeas da história, não é Satanás, é Deus. Deus está no trono e reina absoluto sobre todas as coisas, e nós cristãos podemos descansar nele.
porque a vitória é de Deus e do seu Cristo, como lemos no livro do Apocalipse. Vejam como lidar com as contrariedades da vida, veja como lidar com os inesperados que nos alcançam. À luz desse ensino faz toda a diferença, faz muita diferença. Nenhum cristão precisa ficar então desesperado, nenhum cristão precisa ficar deprimido, nenhum cristão precisa ficar temeroso. Você pode crer com todas as forças da sua alma, irmão e irmã, que todas as coisas estão saindo exatamente do modo que Deus planejou desde o princípio. Repito, as rédeas deste universo nunca sairão das mãos do Senhor da glória. Então este é o primeiro princípio aqui, o controle é de Deus. Deus está no controle de tudo, então descanse no Senhor. Povo de Deus aqui reunido, descanse no Senhor, Deus está no controle. Mas o outro princípio, irmãos, da soberana providência do Senhor, princípio da sua soberania, que se relaciona de perto com a sua providência, é este: todo mundo trabalha para Deus. Todo mundo trabalha para Deus. Pastor, explique isso aí. Todo mundo, sem distinção, trabalha para Deus? Vamos colocar como uma pergunta. Na verdade, irmãos, isso é consequência do ponto anterior. Deus se serve dos seus seres racionais para o cumprimento do seu plano neste mundo. Nós podemos dizer então que todo mundo é empregado de Deus. Sim, todo mundo é um funcionário todos são funcionários de Deus para a execução da sua obra providencial, porque todos, irmãos, bons e maus, crentes e descrentes, servos e incrédulos, todos têm algum tipo de participação no cumprimento dos propósitos de Deus neste mundo. E o que mais espanta muita gente é que Deus usa o próprio Satanás para cumprir os seus planos. Há um texto, irmãos, os demônios também, né? Há um texto muito claro, na verdade 2 textos, que mostra isso de modo muito cristalino. Mostra Satanás como sendo um trabalhador a serviço de Deus, mesmo sem querer. E eu tenho aqui rapidamente para a gente ver. O primeiro texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 1, que diz assim, você pode acompanhar na tela: tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Pergunto, na leitura desse primeiro texto, quem é que incita a Davi? Deus. Tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e incitou a Davi contra eles. Deus. Agora, irmãos, um texto paralelo narrando o mesmo episódio, o mesmo acontecimento. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1, nós vemos ali a mesma situação sendo narrada assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é que incita Davi aqui, segundo o primeiro livro das Crônicas? Quem? Satanás. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Como a gente entende isso? A mesma situação, a mesma palavra do Senhor, e a Escritura Sagrada não se contradiz. E um texto mostrando que foi Deus que, por causa de sua ira contra o seu povo, ele incita Davi para fazer aquele censo. E o outro texto, falando do mesmo episódio, fala que quem incitou Davi, na verdade, foi o diabo. Nós podemos perceber, irmãos, que o primeiro texto fala de algo que na verdade é a verdade. Satanás é o agente para o cumprimento dos propósitos divinos. Está claro aqui que o censo foi uma expressão da ira de Deus sobre o povo. E o instrumento do qual Deus se serviu para executar a sua ira foi a ação do diabo, a ação de Satanás, a permissão de que Satanás agisse no coração e na mente de Davi e que ele então levantasse o censo de Israel. Resumindo, irmãos, Deus é o soberano patrão. Deus
é o que comanda todas as coisas, e mesmo Satanás trabalha para ele. Imagine compreender de forma diferente isso. Na hora em que você sente-se só, na hora do dia mau, o apóstolo Paulo fala disso, né? Do dia mau, que não é um dia de 24 horas, mas são períodos na nossa vida em que parece que o chão se abre, parece que não vemos perspectivas. Imagine, irmãos, enfrentar o dia mau, sem compreender que até Satanás, até as demandas do inferno, portanto, estão nas mãos do nosso Deus. Isso faz muita diferença. Todos os seres criados são servos de Deus, portanto, Deus se serve das suas criaturas, inclusive Satanás, para a realização dos seus planos, porque na verdade é Ele que possui o governo absoluto sobre tudo. Não há ninguém que fuja dessa realidade, irmãos. Nós podemos falar então em dois tipos de servos de Deus nesse mundo. De um lado estão aqueles servos que conscientemente obedecem, alegremente fazem o querer de Deus, a vontade do Senhor que está revelada na sua palavra. Mas de outro lado, existem outro tipo de servos. Existem outros servos, aqueles que fazem exatamente o que Deus decretou, sem nunca terem tido vontade de agradar a Deus, sem nunca terem ideia de que estão realizando o querer do Criador, do Deus soberano. Esses últimos odeiam a vontade de Deus, como revelada nas Escrituras. Fazem de tudo para ir contra Deus, mas mesmo agindo contra isso, eles acabam cumprindo os santos desígnios de Deus na sua vida, na vida da igreja, povo de Deus, e na vida deste mundo. Eles odeiam Deus, mas eles são servos de Deus. Fica muito claro isso, irmãos, quando no meio do exílio, do cativeiro, isso está lá nos profetas do Velho Testamento, Deus chama Ciro, o rei da Pérsia, e ele fala que Ciro, que não o conhecia, era um ministro dele. Um ministro de Deus. Ciro não estava nem aí com Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Ciro não temia a Deus. Está ali no texto de Isaías. É dito ali que ele não conhecia o Deus Santo e Todo-Poderoso, mas ele era um ministro de Deus, e foi através de Ciro que o povo retornou para a terra. Deus é que tem todo o controle, e todo mundo trabalha para Deus. Isso porque nada, irmãos, é produto do acaso neste mundo. Olhe então para aquilo que na sua vida tem sido desagradável. Olhe então para aquilo que você, se tivesse o poder, gostaria de mudar. Olhe para aqueles períodos da sua vida que você gostaria de apertar uma tecla e retornar lá para fazer tudo diferente. Mas olhe para esses períodos, momentos e situações com os olhos de quem crê na ação providencial de Deus. Nós com isso não iremos ver apenas a ação do diabo. Nós com isso não daremos lugar à amargura. Nós com isso fecharemos a porta para muitos tipos de depressão, sabe? Nós com isso chegaremos à conclusão de Jó: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Me lembro de um presbítero que hoje está até em Mogi das Cruzes, voltou do sul para cá novamente, e ele, todas as vezes que ensinávamos isso na igreja de Caxias do Sul, ele ao final do culto falava assim: pastor, e eu oro a Deus para Ele me revestir de forças, porque eu tenho recebido muito o bem de Deus, e eu tenho dito para minha esposa: o mesmo Deus pode nos reservar coisas ruins ainda, ruins aos nossos olhos, mas usadas por Ele mesmo para nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós só temos recebido o bem de Deus até agora. Nós precisamos de fato e de verdade entender isso. Por isso eu gostaria que você lesse comigo de novo o que nós já mostramos no início, que é a definição da nossa confissão de fé sobre a providência de Deus, antes de nós encerrarmos. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? A ação de Deus, por meio da qual Ele provê as necessidades de suas criaturas, preserva todo o universo criado,
dirige todos os caminhos individualmente e particularmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más dos indivíduos, sejam atos bons, e concorre em todos os atos de suas criaturas, sejam atos bons ou maus, sejam atos bons, nada escapa ao seu controle. Portanto, irmãos, o Deus da Bíblia não é um mero observador da história, nem no que toca à salvação do ser humano, nem no que toca aos detalhes do nosso dia a dia. Deus não é um mero observador da história, repito, mas Deus, irmãos, é o Senhor e o governante dela. Deus não criou o mundo, aquela ideia, né, como um fabricante de relógios, que fez ali, montou todo o maquinário ali, deu corda no relógio, enfim, botou para funcionar e se afastou. De tal forma, então, que o mundo funciona por uma fatalidade, pelo acaso, automaticamente. Não. O ensino bíblico da providência divina, irmãos, nos diz que o universo, bem como tudo quanto nele existe, é como um grande navio, sabe? Um grande navio que está sendo pilotado, tem um piloto ali, tem alguém que comanda ali, está sendo pilotado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, pelo próprio Deus. Você tem brigado com Deus? Você tem discutido com Deus? Não entendido a ação soberana, providencial, às mãos da providência graciosa e poderosa de Deus? Na cosmovisão bíblica, o mundo não é governado por leis impessoais, irmãos, é governado pelo próprio Deus. Então, que Deus nos faça entender isso e analisar, fazermos leituras do nosso dia a dia à luz disso, vivermos à luz deste ensino da palavra do Senhor, porque fazendo assim, isso se reverterá para o nosso próprio bem e para a glória do seu nome. Amém? Amém. Irmãos, com esse ensino no coração e na mente, vamos louvar ainda a Deus com o nosso coral e ainda nos preparando para participar dignamente da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, relembrando o sacrifício de Cristo em nosso lugar e consagrando nossas vidas a Ele.
Quero convidar os irmãos presbíteros para se assentarem aqui à mesa, nossos presbíteros eméritos também, se há algum presbítero em disponibilidade, que igualmente nos auxilie na ministração da ceia do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos manda, na verdade, examinarmos a nós mesmos para participar da ceia. Esse é um autoexame. E Paulo aos Coríntios ainda diz que nós devemos nos examinar para ver se realmente estamos na fé. Portanto, esse é um momento muito sério. Aquele que participa da ceia do Senhor indignamente, diz a Escritura, é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. De modo então que vamos fechar nossos olhos e mais uma vez colocarmos diante do Senhor. Quem sabe não temos pecado, desagradado a Deus, porque não temos tido a visão da providência soberana dele. E temos abrigado no coração sentimentos que são frutos de falta de conhecimento e de convicção corretos. Vamos então nos quedar diante do Senhor e dizer: eu creio, pela graça do Senhor em mim, eu creio. Todo mundo trabalha para o Senhor e o controle de tudo está em suas mãos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro em todas as horas de sofrimento. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos trouxe até aqui, porque de nós mesmos, ó Pai, aqui não estaria. Nós queremos agradecer-Te por isso, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, porque nada disso somos merecedores, ó Pai, mas pela Tua misericórdia o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, principalmente bênçãos espirituais, através do Senhor Jesus, que deu a sua vida, derramou o seu sangue naquela cruz, para nos tirar do lamaçal do pecado, e assim podermos ser salvos, ter a vida eterna com Ele, ó Pai. Nós Te agradecemos por isso. Nesse momento nós queremos pedir-Te, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas imperfeições, porque não somos dignos, ó Pai, desta mesa, mas nós confiamos na Tua misericórdia, ó Pai. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, para que possamos assim participar deste momento tão maravilhoso, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e faze-nos cada dia mais servos Teus, mais fiel à Tua palavra, ó Pai, que assim possamos testemunhar verdadeiramente a morte do Senhor Jesus naquela cruz, que não era dele, era nossa, ó Pai, mas pela Sua misericórdia Ele morreu ali em nosso lugar. E por tudo isso somos-Te gratos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na ceia do Senhor, nós olhamos para trás, para aquilo que Cristo fez em nosso lugar, na cruz do Calvário. O justo morrendo pelos injustos. Na ceia, ou através da ceia, nós também olhamos para dentro de nós e notamos que
embora livres da culpa do pecado, ainda temos a influência do pecado e precisamos de Deus e do seu Espírito santificador todos os dias. Através da ceia do Senhor, nós também olhamos ao nosso redor e vemos que tantas pessoas que, quem sabe, convivem todos os dias conosco, ainda precisam crer, ouvir da palavra para crer. E nós somos os instrumentos para isso. E através da ceia também nós olhamos para frente, para o dia glorioso, da vinda gloriosa do nosso Redentor. O dia em que estaremos todos reunidos, toda tribo, língua, povo, nação, e ali, com uma alegria indizível, nós estaremos sendo servidos pelo próprio Cristo. Um lugar que não vai precisar de luz, porque o Senhor vai brilhar pelos séculos dos séculos. Nenhum pranto, nenhuma incompreensão, nenhuma dor mais existirá. Reveremos irmãos queridos que já partiram e já estão gozando da glória do Senhor. Portanto, olhamos para frente também. Peço que você se levante, você que vai participar, você é bem-vindo se está em plena comunhão com Deus e com a igreja de Deus. A ceia não é nossa, a ceia é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Participe da ceia, não deixe por causa do pecado da ceia, deixe o pecado e participe da ceia do Senhor. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus,
Irmãos, nós somos o povo da Bíblia, e a palavra de Deus diz que depois de Jesus instituir a ceia, ele cantou, e nós cantamos com ele também. Eu peço que os irmãos da projeção coloquem o coro daquele cântico que diz: eu quero te servir, o meu querer, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Vamos encerrar cantando todos juntos? Fiquemos em pé, os irmãos da equipe nos dirijam, somente o coro: eu quero te servir, eu quero te obedecer. E vamos fazer mais, porque o momento da ceia também é um momento de comunhão fraterna, não é? Aliás, o outro nome da ceia é esse: comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos. Vamos dar todas as mãos e cantarmos juntos, que nós todos queremos servir ao Senhor, queremos obedecer ao Senhor. O meu querer, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Agora as irmãs vão cantar e os homens vão estar em oração. Apenas as irmãs. Eu quero te servir. As irmãs orem, os homens vão cantar agora. Esse é o meu querer. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Agora vamos terminar cantando juntos, e somente as vozes. Eu quero te servir. Jesus, esse é o meu querer. Amém, ó Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, aceita o culto da tua igreja. Recebe, ó Deus, no teu trono de graça, de poder, a honra, a glória que vem do coração transformado pelo Senhor. Dirige as nossas vidas, Pai. Dá-nos a visão clara, dá-nos a convicção forte de que o Senhor controla todas as coisas boas e desagradáveis. Dá-nos a visão de que todos trabalham para o Senhor, de que não há outro soberano, Tu és o soberano das nossas vidas.
Toma a dianteira das nossas vidas, ajusta os nossos passos, alinha os nossos passos à vontade do Senhor, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sobre nós repousam e sobre nós estejam, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Há algum aviso, algum presbítero, algum aviso que queira dar? Assim. Irmãos, temos 2 famílias que estão enlutadas. Foi feito aqui o pedido para que a igreja, durante a semana, a partir de hoje já, e durante a semana, estivesse em oração. Família da Vera, Marcelo, toda a família da Maria Helena também, famílias enlutadas que precisam da ação do Senhor. Não há algum aviso? Então, irmão, dê um forte abraço em quem está ao seu lado. Deus abençoe uma semana dirigida pelo Senhor.